Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada. Tô com muita expectativa, já tô começando a ficar ansiosa pelo nosso, próximo final de semana, que vai ser algo avassalador. Nós estamos em contagem regressiva, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, glória a Jesus, toda honra e glória ao Cordeiro Santo, aleluia, Deus é muito bom, amém? Bom dia para você que é da Bélgica, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Gente, se preparem, tá? Porque você que vai estar no nosso encontro próximo final de semana vai ser sobrenatural. Deixa eu falar algo para você. Você, que é o nosso aluno, vá com muitas expectativas. Você que é o nosso aluno, vai com muitas expectativas. O Senhor vai fazer muitas coisas sobrenaturais. Amém? O nosso povo está gerando... Nós nunca geramos tanto óleo assim em nenhum outro evento. Nem na escola de Libertadores a gente se consagrou, mas não foi nesse tanto. Então tem oração por essa escola das 9 da noite até quase 4 da manhã, até 3h50 todos os dias. A gente fez um 24/7. Então se preparem, porque vai ser algo assim disruptivo, avassalador, profético, sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz, tá? Com tudo aquilo que o Senhor vai fazer, com tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. E hoje é 2 Coríntios, capítulo de número 6. Já abre aí comigo. Gente, um recadinho importante. Pastora Maria, linda. Beijo pra senhora. Um recadinho pra vocês. Ontem o pessoal da Estância ligou pro apóstolo e falou pra ele que as inscrições só vai acontecer até amanhã, meia-noite. A gente tinha falado dia 31, mas não tem como por causa da logística da alimentação. Então, queridos, de verdade, a gente precisa encerrar amanhã, à meia-noite. Então, você que ainda não sabe se vai ou se não vai, lembrando que a gente abriu vagas para quem não é aluno, então você consegue se inscrever, tá? Eu vou colocar hoje em todos os nossos stories, vou pedir para toda a equipe de suporte disparar mensagem avisando que só até amanhã, à meia-noite, ok? Só até amanhã, não consegue, tá? Deixar para mais, porque tem logística de comida, tem logística de muita coisa, certo? Então, acelera o passo de vocês, certo? E de verdade, gente, a hora que falar, encerrou, amém? Eu sei que algumas pessoas conversou com o apóstolo, que seria até dia 31. Conversa com ele, chama ele no zap, conversa com ele, tá? Mas não tem como, de verdade. O pessoal, ligou ontem lá pro apóstolo, falou pra ele, certo? Então, se você falou, se comprometeu, até dia 31 eu vou fazer minha inscrição, só manda uma mensagem pro apóstolo, tá? Só manda uma mensagem pro apóstolo, fala com ele certinho, porque de verdade, gente, é sério, tá? Eu sei que muita gente tá ansioso, mas o cartão vira dia 30. Conversa lá com o apóstolo, tá? Certo? Porque as pessoas do dia 31, se eu não me engano, ele vai se comprometer, entendeu? Então, conversa lá certinho, pra gente resolver isso aí logo, tá? Então, eu vou avisar hoje em todos os nossos meios de comunicação. Ok? Então eu preciso que você converse com o apóstolo, dê sua palavra pra ele, tá? Que tá tudo certo, porque senão a gente vai ficar sem alimento. Sem logística também, tá? Então vai ser algo assim sobrenatural, tá? Então vocês conversem com o apóstolo, gente, porque esse pessoal entrou em contato ontem. Se você falou antes com ele, conversa com ele. Chama ele ali, tá? Mas vai dar tudo certo. A gente já tá... Eu tô com medo de estourar
a quantidade entre hoje e amanhã. Ai, Deus nos ajuda. Eu sei que tem gente que gera para mais, mas eu gero para a quantidade certa. Tá? Então, você se conversa com o apóstolo certinho, fala com ele, porque de verdade, gente, não tem como. Às vezes vocês falam assim, fala até dia 31, mas depois vende. Não vai ter como, porque envolve toda uma logística, envolve toda uma coisa. Amém? Tô avisando vocês aqui com todo carinho do mundo. Eu queria poder vender até a última hora tudo, mas é igual. A estância cuida da hospedagem, da comida, da alimentação. A gente é outra parte, a gente as coisas, os kits, entendeu? Tá? Ó, a Vanessa, deixa eu ver. Ó, Vanessa, fala com o apóstolo. Fala com o apóstolo, tá? Hoje eu vou pedir pro apóstolo ficar, eu não sei o que ele vai fazer agora na parte da manhã, mas se você puder, manda mensagem pra ele agora, certo? Tá? Manda mensagem pra ele agora. Conversa certinho com ele, certo? Até onde eu sei, vai ficar até amanhã. E aí as pessoas que se comprometeu dia 31, tá? Vai conversar com o apóstolo, ele vai dar o nome pra Giovana dessas pessoas, pra conseguir depois, na parte de cedo do dia 31, parece que ainda só com o nome, porque ele já se comprometeu com essas pessoas, amém? Tá? Ok? Então, conversa certinho com o apóstolo, tá? Tô pedindo pra vocês aí com todo o carinho do mundo, ok? E hoje nós temos a nossa última aula online, que é o nosso seminário, tá? Hoje nós temos o nosso seminário Código dos Profetas. É uma aula poderosa, uma aula sobrenatural, começa às 14 horas e hoje tem uma impartição violenta, como tem em todo final de escola. Então, gente, prepara, tá? Eu vou terminar de corrigir o material de vocês. Na verdade já tá pronto, só falta corrigir os 2 últimos módulos, anexar algumas imagens e eu vou mandar pra vocês. Então vai ser um tempo extraordinário, tá? Se preparem, porque hoje é a nossa última aula. E o diploma de vocês, profeticamente, sai dia 31, que é o encerramento de um ciclo, que é segunda-feira. Então, o diploma de vocês, eu vou entregar para vocês, igual eu entreguei da outra vez. Eu vou colocar o diploma de vocês ali no grupo, para vocês. Vai subir na plataforma também. E eu vou fazer uma oração profética para vocês escutar. Amém? Mas hoje tem partição. Então, se prepare que a aula de hoje é a nossa última aula dessa escola. A gente vai encerrar com chave de ouro, tá? Então, se prepara, porque vai ser algo sobrenatural, vai ser algo avassalador. Amém? Agora, gente, passa rápido, mas é muito conteúdo também, né? Eu falei pro apóstolo, eu tô muito cansada, porque tem dias, igual semana passada eu dei uma aula, essa semana eu dei uma aula, mas teve semanas que eu dei 2 aulas seguidas e exige muito esforço. Que eu não tenho só escola, eu tenho outras coisas para fazer. Então demanda de muita energia da alma, muita energia do nosso espírito. Então eu preciso dar uma folgada. Amém? Tá? Glória a Jesus. Ó, tem algumas provas que eu vou aplicar para vocês também no dia de amanhã, tá? Então algumas provas eu vou aplicar para vocês dia de amanhã e vocês têm tempo de fazer amanhã, tá? Então, ó, o diploma é dia 31. Presta atenção, o diploma é dia 31. Então, até amanhã, façam as provinhas. Vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Ó, façam lá as provinhas. Amanhã eu vou mandar o resto das provas para vocês, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, debaixo da Tua dependência. Me coloco vulnerável, Senhor Deus, para escutar a Tua voz. Pai, cuida do Teu povo que está aqui. Derrama, Senhor Deus, águas profundas sobre cada um de nós. Pai, toda honra, toda glória, todo poder, Senhor Deus, seja entregue a Ti. Senhor Deus, me usa, abre, Pai, os céus de revelação, abre os céus de conhecimento. Nos instrua, Senhor Deus, debaixo do Teu manto, Senhor Deus, profético aqui neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Abra comigo 2 Coríntios, tá? Capítulo de número 6. Vocês estão gostando de Coríntios? As cartas de Coríntios são maravilhosas, tá?
Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler agora primeiro o verso 1 e o verso 2, tá? Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo e hoje é o dia da salvação. Então Paulo, ele está falando assim, gente, valoriza a graça. Não desperdice esse momento oportuno. Valoriza a graça. Porque a salvação é para hoje, é para agora, ela já chegou. Ela não vai chegar, ela já chegou. Eis que agora é um tempo aceitável, eis que agora é o tempo certo, eis que agora é o dia da salvação do Senhor. Então, queridos, não prestem atenção, não percam a oportunidade, tá? De anunciar a graça de Deus, de anunciar o tempo de salvação. Não percam a oportunidade. Não desperdice a graça. Ela não vai chegar, ela já chegou, certo? Agora vamos do verso 3 ao verso 10. O ministério fiel de Paulo. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa. Nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros e servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, e por isso, amor, e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente. E o poder de Deus opera em nós. Usamos armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, não mortos. O nosso coração se entristece, mas sempre temos a alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo, ok? Então, Paulo está falando aqui, olha, a gente deve agir dentro da nossa jornada com paciência, com sofrimento, com perseverança, com amor, com tudo aquilo que é gerado no fruto do Espírito, tá? Então, o ministério verdadeiro, ele não é validado pelo conforto, ele é validado pelo desconforto, na verdade, tá? Então, o ministério verdadeiro, ele não é validado pelo conforto. E não pensa que, em algum momento, você entra num lugar confortável. Porque o dia que as coisas estão equilibradas, provavelmente o Senhor vai pedir algo para você, algo que te custe, tá? Então, o ministério, ele é validado por fidelidade, por dificuldades. Então, o tempo inteiro, quando o Senhor te chama, haverá dificuldade, haverá adversidade. E sempre vai ser assim. Eu preciso que você entenda isso, ok? Então, não desanime por causa, das difamações. Olha aqui, Paulo está falando, nós devemos servir quem nos honra e quem nos despreza. Então, sirva a todos, de todas as formas possíveis, amém? Mas em tudo recomendamos-nos como ministros de Deus, em muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Queridos, não é fácil dar outra face, não é fácil caminhar outra milha. Eu sei que é muito difícil, mas muitas vezes nós precisamos passar por cima do nosso ego, das nossas emoções, para o benefício de uma alma, visando entender que aquela pessoa, ela não é aquilo que ela está ali
demonstrando para você. Porque muitas vezes nós estamos vendo a manifestação da influência do diabo, o resultado da opressão espiritual na vida de alguém. Mas nós precisamos olhar essas pessoas com mais entendimento, com mais sabedoria, tá? E entender, presta atenção, e entender que essa pessoa, se nós tivermos um pouco mais de paciência, ela pode ser curada e liberta. E ela pode chegar a ser, moldada, a ser transformada, a ser quebrada pela presença doce, perfeita e agradável do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que vocês entendam. Vai ter perseguição, vai ter aflição, vai ter gente te desonrando, vai ter gente te honrando. Vai ter gente falando bem, vai ter gente falando mal. É necessário acontecer todas essas coisas. E quando você achar que as coisas estão confortáveis ou tá tudo bem, pode levantar, tá tudo certo, eu tô fazendo as coisas certas. Queridos, quando eu vejo assim uma fração de paz, eu falo, ei, o que tá acontecendo? E é verdade o que eu tô dizendo para vocês, amém? Então eu quero que vocês hoje abram o coração de vocês para entender que levar a palavra do Senhor, você vai encontrar de tudo. Lembra dos 10 leprosos? Quantos que voltaram para agradecer? E o que vai passar de gente ingrata na sua vida? O que vai passar de gente com desonra? O que vai passar de gente que vai aproveitar tudo que você tem para depois falar mal de você? Aproveitar tudo aquilo que Deus te deu para depois falar mal de você. Mas é normal, é o fluxo. Esse tipo de atitude não revela quem você é, revela quem é a pessoa que passa pela sua vida. Ok? Agora eu quero que você entenda que para toda ação existe uma reação. Para toda atitude, seja ela com desonra, seja ela com difamação, existe uma reação. E Deus, ele vê todas as coisas e existe mérito para todas as coisas, amém? Então eu quero hoje que vocês entendam isso, tá? Ó, vamos agora no 11 até o 13, ok? Do 11 até o 13. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu li o 10. Vou ler só o 10. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, no entanto, temos tudo. Agora vamos no 11. Queridos coríntios, porque Paulo, essa carta, ela está sendo expressa para um povo, tá? Mas profeticamente se estende a nós. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós, ok? Então Paulo faz um apelo aqui para eles começarem a ter um relacionamento sincero, para eles começarem a ser verdadeiros, tá? Então Paulo pede aos coríntios, gente, eu quero transparência de vocês, eu quero abertura de vocês, eu quero que vocês sejam sinceros, eu quero que vocês demonstrem realmente serem genuínos, tá? Então Paulo está falando assim, olha, vamos ter comunhão de verdade, vamos ter afeto de verdade, ok? Quero que vocês entrem nesse lugar de filhos. E, gente, eu vou falar uma coisa pra você aqui agora, tá? Não quero que você leve para um âmbito ruim. O que acontece hoje na igreja são pessoas que entram e ela começa a usufruir de tudo que tem ali. Ela não entra num lugar de filho espiritual, ela não entra num lugar de filiação, logo ela entra num lugar de competição, às vezes com a própria liderança, com as próprias pessoas que estão com o cajado na mão daquele local. E uma coisa que eu quero ensinar vocês. Se vocês não forem sinceros, não haverá comunhão genuína. Se vocês não abrir o coração de vocês, como vai poder ter comunhão genuína? Então nós precisamos entender isso, ok?
nem todo mundo consegue entrar nesse lugar de filiação, de falar eu pertenço. Eu tenho meu pai espiritual, a minha mãe espiritual é os meus apóstolos. Eu nunca me coloquei como igual, porque eu estou como filha para mim aprender. Mas muitas pessoas não têm ou seja, esse senso. Às vezes chega, usurpa, usufrui, absorve tudo. E logo quer se colocar de frente, quer passar autoridade, E tá errado isso. Porque se você faz isso com o ser humano na terra, você faz isso com Deus também. Então a gente precisa... O Elias, o Eliseu, ele só é Eliseu porque ele respeita Elias como autoridade espiritual. Como alguém que tem a chave mestre de poder trazer todo ensinamento, toda a cobertura, todas as coisas para essa pessoa. Por que eu tô falando isso para você? Porque acontece demais esse tipo de coisa. Às vezes, 90% do que aquela pessoa ela aprendeu com o seu líder. 90% do que ela rompeu, do que ela cresceu, ela rompeu ali com aquele líder, com aquela líder. E ali acontece muito hoje. Essa geração, ela só não tem mais unção, ela só não está vivendo mais o avivamento por causa da falta de honra, por causa da falta de consideração. E muitas vezes a gente não vai ficar no ministério a vida inteira, porque o Senhor nos transita. O Senhor nos dá o quê? O Senhor nos dá um upgrade, o Senhor nos leva para um outro tempo. Mas aí, quando essa pessoa ela transita de um ministério para o outro, ao invés dela reconhecer que a bagagem que ela tem vem daquele, ela fala mal. Só que isso gera nas cortes celestiais, tá? Um peso muito grande. Então, olha, eu glorifico a Deus pela igreja onde eu me converti. O pastor tinha defeito? Tinha, mas foi pela vida dele que eu alcancei a salvação. Eu glorifico a Deus pela minha pastora Miriam, o pastor Gessé lá atrás, quando eu mais precisei, eu aprendi muito com eles. E eu oro por eles até hoje. E aí eu gero crédito nas cortes celestiais. Eu não posso cuspir no prato onde eu fui alimentado espiritualmente num momento tão difícil. Então eu quero ensinar isso para vocês, tá? E a gente precisa ser sincero, a gente precisa aprender a ter comunhão com a igreja. A gente não pode chegar numa igreja e querer ficar competindo com irmãos. Então, assim, gente, a visão de igreja hoje ela tá muito errada, assim. A gente tem que perder essa competitividade. Ai, que eu quero o melhor lugar com o pastor. Gente, quem faz mais se destaca mais, isso é a chave. Quem faz mais se destaca mais, não tem boca. Aí a pessoa, tem gente que quer um lugar de honra, mas não ajuda, não faz nada. A honra, ela não vem do nada, ela vem do serviço, ela vem do comprometimento. Então, abra o coração de vocês. Aqui como Paulo tá pedindo para Corinto, abra o teu coração, sejam sinceros, amém? Agora vamos do 14 ao 18, tá? Não se ponham em julgo desigual, como os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. Deixa eu trazer algo aqui para você. Eu acho essa comparação de Paulo muito forte, mais genuína. Paulo tá falando assim, gente, eu não quero falar para quem tá casado. Quem tá casado agora tem que aguentar.
Mas para você que tá ou no processo de namoro, ou no noivando, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está comparando uma pessoa que não crê, tá? Com alguém que é parceira da maldade, como alguém que é seguidora de Satanás. E assim, eu sei que é forte esse exemplo, né? Olha, como pode ter, né? Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? E eu quero hoje trazer isso aqui para vocês. Gente, nós somos o templo do Espírito Santo. Não pense que você é a quarta pessoa da Trindade, ou um anjo glorificado de Deus para falar assim, mas eu vou converter essa pessoa. Pode levar 10 anos, 20 anos. E o fato de alguém estar debaixo do jugo desigual pode atrasar completamente o seu ministério, tá? Então Paulo faz esse alerta sobre alianças com pessoas descrentes, tá? E isso não se estende só a um casamento, mas também a uma amizade. Como você que se diz ser cheio do Espírito Santo, tá? Como você se diz ser cheio do Espírito Santo? Nani, é dia 30/3, né, amor? Isso. Nani, no caso. Hã? É amanhã, no caso. Nani, refaz pra mim esse... É dia 30, tá, Nani? Refaz pra mim que eu vou fixar de novo aí. É dia 30, tá? O apóstolo falou pro pessoal. Como pode haver, gente, como você, cheio do Espírito Santo, em santidade, orando, jejuando, pode andar com alguém mundano? Aí essa pessoa fala do mundo, da promiscuidade, que quer homem, que quer mulher, que quer isso, e você falando da sua experiência com Deus. Vou falar uma coisa pra você, se você for cheio do Espírito Santo, você se incomoda com esse tipo de conversa. E se você estiver no início da jornada, tá? Se você estiver no início da jornada, o santo não mistura com o profano. Põe na tua cabeça isso. O santo não mistura com o profano, tá? Eu preciso que você entenda. Então, você que está noivo, você que está namorando, quem aqui tem um relacionamento debaixo do mesmo jugo? Às vezes o teu esposo, a tua esposa não tá tão avivado como você, mas já é de Cristo. A questão de ser avivado é um passo. A pessoa experimenta, vive uma experiência, ela nunca mais é a mesma. Agora, a pessoa que ela não conhece Cristo, existe uma opressão, uma oposição, tá? Existe uma opressão, existe uma oposição muito grande, lidando todos os dias. Ó, a Bruna é casada com o Júnior, que é nosso designer. O Júnior é um querido. E o Júnior conta assim pra mim, Bruna, que depois da conferência da Global, ele não é mais o mesmo. Ele falou pra mim, ele falou, Lara, eu não sou mais o mesmo. E aí, eu sei que ele era um nível de avivamento e ele passou pra outro. Isso é mais fácil. Agora, gente, quando o jugo é desigual, você tem uma pedra no teu sapato. Ei, você mulher, você homem, revise essa decisão. Em questão de amizade, em questão de andar com pessoas, se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheio de Deus, se você é cheio da glória do Pai, eu quero que você entenda uma coisa. Você não vai suportar andar com ninguém que venha trazer toxina, trazer opressão para a sua vida. Eu lembro que quando eu converti, eu tinha um amigo homossexual que falava muita besteira. E eu lembro que ele começava a falar das coisas, dos namorados dele, e aí eu me sentia mal. Eu começava a me sentir mal. E aí eu falava, aquilo estava me judiando, só que eu não tinha força para evangelizar ele, porque eu estava no começo, tá? Se você tá noivo ou noiva, você tá disposta a pagar esse preço? É alto, porque se você sente que tem uma chamada de Deus, o jugo desigual vai impedir você de viver isso. Escuta o que eu tô falando. Pode ser que antes de casar é tudo flores, mas depois que casa, ok? Quem aqui é casada com jugo desigual? Mulherada que é casada, ou homens que são casados com jugo desigual, fala a verdade aqui pra quem acha que vai conseguir converter o marido, vai conseguir mudar as coisas, vai conseguir fazer o que quer. Por favor, mulherada,
Coloca aqui nos comentários como é difícil. Porque não é a pessoa, mas é o diabo que começa a colocar as coisas na cabeça da pessoa. Mas claro que entra. A pessoa não está em Cristo. Gente, nós que estamos em Cristo, nós que estamos jejuando, a gente tem que todo dia tirar a seta do diabo, falar eu repreendo esse pensamento. Nós somos atacados. Imagina esse povo que faz a vontade de Satanás. Então, gente, a realidade ela é uma só. Tá? A realidade, tá? É uma só. Busca alguém debaixo da mesma fé. Tá? Ó, minha tia está há 30 anos tentando. Gente, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, eu quero que você entenda isso hoje. Para de ficar iludido. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer uma campanha. Tem mulher que vive no monte. Mas aposta, tá tão difícil de achar um homem para casar, uma mulher para casar. Se você depender de Deus, não. Tá difícil se for na sua força. Na força de Deus, não. Amém? Gente, jugo desigual faz pessoas desistir do seu chamado. Atrasa as promessas. Então eu quero que você saiba disso, tá? E o jugo desigual não é só no relacionamento amoroso, no amor eros, mas também no amor filéu, que é o amor fraternal, é o amor de amizade, é o amor entre parentes, tá? Olha só, a Yane, eu estou há 20 anos tentando. Yane, quantas coisas você deixou de fazer, de ir porque teu esposo se opõe a isso? Ok? Olha o que a pastora... Oi, pastora Ellie. Olha o que a pastora Ellie... Meu pai morreu, aceitou Jesus no leito de morte. Foi uma pedra de tropeço, talvez muito tempo a mãe da pastora. Então, gente, revisem. Agora, se você só quer ter uma vidinha, só quer a sua salvação em uma vidinha, mesmo nisso você vai ter luta. Porque a hora que você quiser ir numa conferência, levanta contra você. A hora que você quiser ir num lugar... A hora que você tem uma campanha na igreja, o diabo fala lá, ela tá indo lá para ver o pastor. E o diabo, ele tenta de um jeito, ele tenta do outro, ele faz de um jeito. Então, gente, nós, tá? Precisamos entender que o jugo desigual vai nos atrapalhar. Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O jugo desigual, ele também não pode estar nas nossas amizades. E se a sua parentela é jugo desigual, você tem que evitar. Mas é minha família. Mas você tem força agora para evangelizar eles? Você tem força para se opor? A minha família veio no final do ano passado aqui. Chegou aqui, eu falei, gente, na minha casa não entra bebida e não entra música do mundo. Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês vir para minha casa assim? Se for assim, tudo bem. Se não for assim, não dá para vir. O meu carro só entra música de Deus. Se for pegar meu carro, não põe música do mundo, senão vai ser fulminado com fogo. E eu sou radical. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Minha casa é separada. Minha vida é separada. O meu carro é separado. Eu não quero agradar o meu parente. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém. Eu quero agradar o Senhor. Você tem essa força pra, bater de frente? Eu tenho. Porque eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem Ele é pra mim. Mas tem muita gente que não tem e acaba o quê? Fazendo o que o parente quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Queridos, eu não tô falando que você não pode mais conviver com a tua família. Você pode, vai ter uma coisa ou outra. Mas você ficar todo final de semana na roda do escarnecedor, 1 hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece? Você que às vezes está num processo de libertação, você que às vezes está num processo de crescimento, não está todo consolidado ainda. O que acontece? O que acontece? Você acaba caindo, você acaba voltando. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora, você senta com gente que só fala de jejum, oração. Você só tem vontade de jejuar. Você fala, meu Deus, eu preciso jejuar. É ou não é, amor? Você senta com gente que só conta testemunho. Você fala, meu Deus, eu preciso começar a orar mais. Olha o que Deus está fazendo através... Pelo menos eu sou essa pessoa. Amém? E olha, eu quero dizer uma coisa para você.
A partir do momento que você se posiciona em Cristo, Ele vai arrancar pessoas de você. Ele vai arrancar hábitos. E Ele vai arrancar lugares que você frequentava. Você não vai poder ir mais. Quem, queridos, se torna totalmente entregue ao chamado e a Deus, nunca mais faz o que quer. E o dia que você acha que está fazendo o que quer, se engana. Você está fazendo exatamente o que Ele quer. Amém? Então, eu quero que vocês valorizem o Kairos que se abre para vocês. O Kairos que abre para vocês anunciar graça, anunciar Jesus, anunciar... Queridos, aproveitem o Kairos. O Senhor, Ele tem trago muito tempo o Kairos. Quem jejua sempre tem Kairos aberto. Quem ora sempre tem Kairos aberto. O que é Kairos? O momento oportuno de você semear no reino a palavra de Deus. Amém? Cultive relacionamentos honestos, relacionamentos transparentes, relacionamentos que estão debaixo da mesma visão. E querido, quem não quiser nada com Deus, mas essa pessoa é uma pessoa de influência, deixa essa pessoa de influência pra lá. Mas que eu não tô nem aí quem é a pessoa, eu quero andar debaixo de uma visão, de um propósito. Amém? Então nós precisamos, queridos, não sejam corruptos, gente. Não se vendam. Mas o fulano, eu aceito que ele vem aqui em casa porque ele é médico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Se você é esse tipo de pessoa que liga muito para status, você se vende. Você é vendido. Você olha para aparência, para status. Você olha para dinheiro. Se você se importa em agradar esse tipo... Se você trata melhor essas pessoas porque ela é isso... Então, na verdade, você precisa ter princípios. Você não deve ter princípios. Quem tem princípios de verdade, não se vende. Quem tem princípios não se vende. Quem tem princípios não se curva para Satanás em forma de um médico, em forma de uma autoridade. Quem tem princípios sabe quem é em Cristo e não vende. Não se vende. E eu queria hoje confrontar vocês. Será que vocês estão prontos para ser testados por Deus? Será que vocês estão prontos para ser validados por Deus? Será que vocês estão prontos para ser esmagados? Você trata melhor o fulano porque ele é isso, ele é aquilo. Meu Deus. Quem que é fulano? Um promíscuo? Só porque é isso, porque é aquilo? Mas trai a mulher, trai a esposa? Você não tem princípio, não. Eu não tô nem aí, pode ser o embaixador da república, pode ser qualquer pessoa. Mas eu não quero qualquer gente sentado na minha mesa. Eu não quero eu não quero saber de classe social, de status. Eu tenho princípio e eu me movo por eles. Eu tenho honra e eu me movo por eles. Agora eu vejo pessoas, são vendidas. Na verdade você pensa que é liberto, talvez você não seja. Porque às vezes quem você tem que tratar como um profeta, como um mensageiro de Deus bem, você não trata. Mas chega alguém que por ter um pouquinho de dinheiro, por ter talvez uma autoridade na cidade, você, meu Deus, falta estender um tapete vermelho. Será que isso aí não é idolatria? E por que você faz isso por essa pessoa? O que você ganha com isso? E eu vejo muita gente fazendo isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. São pessoas sem princípio. Vendidas. Eu não quero nem saber quem é, o que tem. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem você é? Você é o filho do dono do ouro e da prata. Nenhuma riqueza pode te intimidar. Você é filho, filha daquele que tem todo o poder. Então nenhum tipo de poder e autoridade nessa terra pode te intimidar. Você é filho, filha daquele que tem o maior status, que é ser Deus sobre tudo, ser soberano sobre tudo. Então nenhum status, porque é o cantor fulano, porque é o cicrano, aí você se arreganha todo para tratar bem essa pessoa.
E os seus princípios? Então eu nunca idolatrei nada, nem ninguém, e eu não deixo qualquer pessoa, não interessa quem seja. Se a pessoa, eu recebo qualquer pessoa na minha casa, mas quando ela chega na minha casa, ela tem que escutar o que eu carrego. Eu não vou escutar lixo de ninguém. Porque é isso, porque é médico, porque é juiz, porque é aquilo. Na minha casa, quem manda sou eu e o meu esposo, e aqui vai escutar do reino de Deus. E eu sou assim, se não gostou. Então eu sou essa pessoa. Eu tenho meus princípios, eu não me vendo por nada. E você? E se Jesus colocar você à prova? E se você sentar numa mesa com um monte de gente de alto nível, você vai deixar de orar porque você tem vergonha? O apóstolo sabe. Gente, vamos orar, já vou ensinar. Olha o que eu faço, o que eu fiz na mesa agora, né, amor? Tava no restaurante chiquérrimo lá no Balneário. Aí chegou a comida, eu falei, gente, eu já vou dar uma aula aqui pra vocês. Vocês nunca se alimentem sem orar. Nós precisamos orar, porque se você comer uma comida consagrada, o diabo entra na sua vida. Então vamos orar agora, fecha teus olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu abençoo essa comida. É isso. Eu tenho autoridade em Cristo. Eu me imponho. Agora, como que eu, em um lugar, que eu tô sentada numa mesa, eu vou ficar com vergonha de orar? Eu vou ficar com vergonha de orar porque, é o fulano de tal, é o apresentador fulano, é o cicrano de tal. Amém? Então muitos de vocês têm vergonha de orar, às vezes quando vocês estão numa roda, numa mesa, porque as pessoas ali não são cristãs. Aí você se cala, você omite Cristo. Vai num shopping, não ora numa praça de alimentação porque você tem vergonha de Jesus. Essa é a realidade. Você tem vergonha de Cristo. Eu oro escancarado mesmo. Senhor, meu Pai, meu Deus, abençoe esse alimento, as mãos de quem fez. Eu posso estar no restaurante mais chique, eu posso estar em qualquer lugar. Eu preciso que vocês entendam, nós carregamos a nuvem, mas a gente também tem que manifestar. Não adianta só carregar a nuvem, tem que manifestar a nuvem. E a nuvem é o quê? O que eu sirvo, o que eu faço. Agora, você ora só para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã só na sua casa? Aí quando você tá na rua, você tá no shopping, você é um 007. Você é um agente secreto. Eu oro mesmo, eu falo, gente, vamos orar aqui, no nome de Jesus, eu abençoo, eu sou autoridade em Cristo e eu preciso me impor. O apóstolo sabe, pode estar quem for. O apóstolo sabe como eu sou. E outra, aonde eu estou, o assunto é Cristo. Se for outra coisa, eu ponho até meu fone de ouvido no ouvido, mas eu não escuto. Eu sou essa pessoa. Não, mas não acontece isso, tá, gente? Que a nuvem, uma vez que ela é manifesta, ela traz fome e sede espiritual para as pessoas. E aí você vai manifestar a nuvem. E manifestar, olha, não adianta, hoje eu vou pregar sobre isso na escola, na última aula da escola. Não adianta só carregar a nuvem tem que ser manifesta. Mas quem tem princípio não tem vergonha de expor Jesus, mostrar. Na verdade, a identidade, ela manifesta uma nova mentalidade, nós sabemos disso. Mas quem não tem a identidade forjada em Cristo, ela omite Cristo em lugares que ela acha que certas pessoas podem julgar ela de uma certa forma. Então, eu quero hoje colocar vocês nesse lugar. E se Jesus te colocar à prova, você passa no teste? Você tem princípio suficiente para não se vender? Porque a palavra é essa, não se vender. Amém? Aonde eu passo, eu manifesto a nuvem. Eu vou falar sobre o que eu estou vivendo, o que Jesus está fazendo. E se Deus quiser me usar como profeta para consolar ou exortar, eu vou ser. E falo na lata, porque eu tenho autoridade. O Senhor, como profeta, o Senhor me deu autoridade. Fulano, você tem que casar. Você está errado. Então, a qualquer abertura, eu vou colocar Jesus para fora. Eu vou ministrar. E se você carrega unção, a nuvem ela vai vir, ela vai trazer fome. A pessoa vai falar, me fala mais. Me conte mais.
Mas o que acontece hoje em dia são pessoas que omitem a glória de Deus, omitem a nuvem. Às vezes você até jejua, você até ora, você até faz tudo isso. Mas perto de uma pessoa que é médico, é advogado, é fulano, é juiz, é o prefeito, aí você esconde Cristo. Você tem vergonha. E aí? Talvez você não tenha princípios. Porque princípios são irrevogáveis. Princípios, eles não são vendidos. Princípios não são trocados por nenhum prato de lentilha, tá? Eu preciso dizer isso pra você. Eu manifesto a nuvem em você. Aproveite o tempo oportuno. Eu estava agora em Balneário. Recebemos uma premiação. E ali eu manifestei a nuvem. Mostrei o que eu servia. E eu vou dizer pra você que me pediram oração dentro do hotel. Não tinha lugar pra orar. É ou não é, amor? Tinha lugar pra orar? Não. Não tinha lugar pra orar. Olha, eu senti de pedir oração pra você. E aí na hora, sabe o que eu falei? Não vou orar só por você não, vou orar também por ele ali, ó. Falei, você quer ir lá no quarto? Né? Eu e o apóstolo ia levar no quarto. Aí o rapaz do hotel falou, não, tem um quartinho aqui, ó, tem a salinha aqui, ó. Falei, vamos ali. Pasmem, ali houve cura interior, libertação. E aí? E se eu não manifesto a nuvem? E se eu não manifesto a glória de Deus? E se eu não falo a quem eu pertenço? E aí? Então nós precisamos manifestar a nuvem, nós precisamos manifestar a glória, nós precisamos parar de querer esconder Jesus porque o fulano de tal, porque o apresentador fulano, porque essa pessoa... Eu não tô nem aí, eu sou a filha do rei, eu sou a embaixadora de Cristo aqui na terra, eu tenho uma missão e eu preciso aproveitar cada kairós que se abre na minha vida para manifestar Jesus. Se eu tenho um tempo oportuno, eu tenho uma janela, Deus acabou de abrir uma oportunidade para mim orar, e eu não vou orar por você quando eu estiver lá no meu secreto, eu vou impor mãos em você agora. Eu carrego uma nuvem e eu sei o que eu carrego. Identidade, filiação é saber quem você é em Cristo e quem Deus é para você e o que Deus é na sua vida. Então nós precisamos entrar nesse lugar, queridos, de filiação. Então eu vejo muitas pessoas chegam num lugar, numa praça de alimentação, ficam acuadas para orar. Aí não ora para comer porque aí esse povo que está sentado na sua direita, na sua esquerda, nem te conhece. Como que o diabo pode te coagir desse jeito? Se você não está pronto para orar numa praça pública, você não está pronto para pregar, não, meu querido. Se você tem vergonha de Cristo, numa praça de alimentação, numa simples oração que você faz ali baixinho, que você tem vergonha, você acha que você está pronto para pregar o evangelho? Vamos quebrar isso aí. Vamos quebrar isso aí. Não, você quer oportunidade, mas você não consegue manifestar Cristo no almoço, não consegue manifestar Cristo numa janta, não consegue manifestar Cristo num café da manhã. Aí você quer pregar, aí você quer fazer live, aí você quer ser o pregador. Mas aí a hora que vem alguém que tem um pouco de autoridade, você não consegue falar de Jesus porque você se intimida. Ah não, porque o fulano tem muito dinheiro, é porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo. Porque... Rapaz, e os seus princípios? Você vende por um prato de lentilha? Você vende porque é o ciclano, é o fulano? Então, Deus, ele busca pessoas fiéis. Pessoas que não se vendem. Deus busca pessoas que... Deus, ele só chama de amigo quem ele pode confiar os seus maiores projetos. Amém? E eu falo pra você isso porque eu já fui essa pessoa que tinha vergonha de carregar a Bíblia quando eu não era convertida de verdade. Porque tem a falsa conversão. Você aceitou Jesus porque alguém te encheu o saco, minha mãe no caso. Minha mãe era líder de jovem, me encheu o saco. Fui lá com 12 anos, aceitei Jesus, batizei. Acredito que valeu de algo. Que Satanás só não me devorou por isso. Mas dei muito trabalho. Tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão.
Então eu quero que você entenda, a conversão genuína, você tem prazer em falar de Cristo. Você não vê um momento, você não vê a hora de ter um momento oportuno para falar, agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou falar de Cristo. Amém? E nós precisamos, queridos, de verdade, entrar nesse lugar de dependência, entrar nesse lugar de falar, Jesus. Gente, quando eu saio de casa, de verdade, eu falo, Jesus, eu tô aqui, ó. Tô aqui disposta para ganhar uma alma, para fazer uma libertação, uma cura interior. Tô disposta aqui para anunciar o teu reino. Tô aqui, pode me usar. E é isso. E você? Quando eu saio para algum lugar, eu saio faminta por manifestar a nuvem. Mas tem gente que sai escondido, não quer ser identificado. Então eu quero que hoje você entre nesse lugar de eu vou manifestar aquilo que eu carrego. Eu não vou ser mais um agente secreto. Eu vou ser alguém que se impõe. Ei, na minha casa não pode falar palavrão, não. Ei, na minha casa não pode fazer isso, não. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Existe uma parte na unção que ela só vem com santidade. Santidade não é porque você se tornou imaculado, não é porque você não peca mais. Todo mundo peca. Eu peco todo dia, você peca todo dia, todo mundo peca. Peca em pensamento, pega num julgamento, pega às vezes numa forma de responder, se ira. Principalmente nós mulheres que estamos sempre aí na TPM. Mas santidade é você ser relacional com Deus, você decidir ter um relacionamento todos os dias com Ele. Santidade é você, além de ter um relacionamento, você escolheu ser separado. Você escolheu se separar do mundo e andar numa contramão. Então, santidade é você está fazendo o que ninguém está fazendo. Você está numa posição que ninguém quer estar. E a gente pode tornar muitos lugares kadosh dentro da nossa vida, como eu contei aqui pra você. No meu carro pode ser o prefeito, o presidente. Não escuta a música do mundo. E se pegar o meu carro, eu empresto. A gente presta, não empresta, posso nosso carro? Não coloca a música do mundo, não. Eu tenho aliança com o Senhor. Escutou a música do mundo, você pode ser aí fulminado. Não pode escutar a música do mundo. Tô nem aí. Quem é? Pode ser meu irmão, meu pai, minha mãe. Não escuta. Na minha casa não entra bebida alcoólica. Ah, mas o seu tio bebe um vinho, que ele beba vinho no hotel, que ele vá para outro lugar. Na minha casa não pode. Minha casa não pode entrar bebida alcoólica. Eu tenho voto nazireu com o Senhor. Eu tenho voto. Eu tenho voto de santidade, de separação. Eu consagro minha casa de 15, de 10 em 10 dias, faço atos proféticos. A pessoa que entra na minha casa entra debaixo da nuvem. O que é ser fulminado? Fulminado é o jeito de falar. Mas eu falo, olha, eu estou te avisando que não pode. O que acontecer, aí é você, mas eu já aviso. Amém? Então por que eu estou falando isso para você? Porque isso nos torna diferente. Então Deus, Ele não quer que você seja um meio termo. Escolha uma posição, escolha uma medida certa. Para de ficar aqui, lá, aqui, lá. Então, eu tomei algumas atitudes na minha vida ministerial, né? Na minha vida pessoal, buscando o Senhor. Porque eu sei a unção que o Senhor colocou em mim. E eu protejo isso com todo o meu amor. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o nível de unção que tem sobre a minha vida. Eu sei o que o Senhor colocou sobre mim. Então eu preciso cuidar disso. E eu não posso ser pedra de tropeço. Imagina, queridos, vocês vêm, a minha casa, eu vivo recebendo discípulo, eu tô aqui com a minha casa cheia sempre. Aí alguém chega e vê lá um vinho na geladeira. Pode ser lá do tio Zé, que veio, queria tomar um vinho em outro cenário, que é nesse não. Aí a pessoa pode achar, será que a apóstola bebe? Então, queridos, eu não quero que ninguém venha achar nada. Então, Paulo vai dizer aqui, como ele diz, não seja pedra de tropeço. Faça de tudo para você não ser pedra de tropeço. Amém? Então nós precisamos cuidar da roupa, cuidar do jeito que falamos, cuidar de tudo aquilo que está de... Gente, honra as contas de vocês, compra e paga. O que eu vejo de pessoas falando, olha, tá? Olha, é difícil, né? Porque esse povo compra, não paga. E até pastor... Meu pai, ele é empresário, a hora que fala que
pessoa às vezes quer um crédito, abre um crediário, na hora que fala assim, que é pastor, meu pai chega a arrepia. Porque já levou tanto calote. Não são todos? Não são todos. Mas a gente, queridos, a gente tem que zelar, principalmente se você é alguém que representa Jesus, é um líder de criança, é um líder de um ministério infantil, é um líder de célula, é um líder de um círculo de oração. Você tem que representar Jesus no seu jeito de ser, na sua forma de ser, no seu jeito de vestir. Eu não sou de doutrinas, mas eu acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda parecendo primo do Gustavo Lima. Um homem todo sensual, com a camisa aberta, as calças coladas, sensualizando. E pra mim, queridos, um homem que tá assim num púlpito, ele tá com uma pomba gira bem grandona. Espírito é espírito de sedução. Quem que se veste assim? Os cafetão dos prostíbulos. É a verdade. A verdade, ela precisa ser expressa, aí eu vou falar. Tá? Então a gente precisa se cuidar. Mulheres com decote, mulheres com muito chamativa, com a roupa muito colada. Isso não é o Espírito Santo que está ali, gente. Não é o Espírito Santo que está ali. Há um espírito de sensualidade ali. Há necessidade de libertação, principalmente nessa área. E nós precisamos tomar muito cuidado. De verdade. Tá? Então, se você se veste assim, mulher, cuida. Tampa esses peitos. Coloca uma roupa decente. Ah, mas eu não sinto mal. Mas o irmão tá ali às vezes te cobiçando. E você às vezes está sendo uma pedra de tropeço pro casamento de alguém. Então precisa vigiar, precisa cuidar. E se o Espírito Santo não está te incomodando, é porque não é o Espírito Santo que está regendo a sua vida. Porque, gente, o Espírito Santo, ele nos confronta. O Espírito Santo é tão bom se mover no profético em palavras de conhecimento. É tão maravilhoso você sentar numa mesa e Deus começar a falar profundo, oculto, escondido de alguém. É tão maravilhoso. Agora, você só vai ter esse nível de intimidade se o Espírito Santo, de fato, conviver dentro de você e ficar dentro de você. Então, nós precisamos vigiar nas nossas condutas. E a palavra hoje, 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo está dizendo, a graça não vai vir, ela já veio. Então, aproveita o tempo de oportunidade. Você pode manifestar Cristo? Por que você não manifesta? Se você tem vergonha de Jesus, então está faltando talvez um alinhamento na sua identidade. Está faltando talvez uma cura interior. Está faltando alguma coisa. Porque uma pessoa livre, ela não tem vergonha de manifestar Cristo. Ela não tem vergonha de apresentar Jesus. Então nós precisamos nos posicionar cada dia mais no profundo. Amém? Então a minha palavra hoje para vocês é essa, tá? Vamos lá, vou dar, né? Valorize o tempo oportuno, valorize o Kairos que se abre para você todos os dias. Cultive relacionamentos na sua vida que te levam para Cristo. Pedras de tropeço, querido, você tira da sua vida, amém? Apóstolo, mas a minha intenção é ganhar essa pessoa para Jesus. Se você não consegue fazer isso, há 2, 3 anos que essa pessoa vai na sua casa, você acha que você vai conseguir fazer isso agora? Eu acho que é essa pessoa que influencia você, tá? Pra mim, queridos, olha, unção não protege ninguém. Você vai dormir com essa hoje, você vai ficar com essa hoje. A unção, ela não protege ninguém, mas a santidade sim. Santidade é um muro de proteção. Unção é o poder e a glória de Deus manifesta em você. Mas esse ungido pode pecar. Como Davi pecou, Davi o feriu a sua santidade. Agora, santidade, você está num lugar de separação. O diabo não pode tocar em você. Santidade nos blinda de ataques, nos blinda da armadilha forjada de Satanás. Santidade, e santidade não é você ser santo e imaculado, eu quero que você entenda isso, porque todos nós pecamos. Santidade é você escolher ser revestido todos os dias de um relacionamento com Jesus. É você escolher ser separado em Cristo todos os dias. Santidade é o que nos blinda. Não é unção, é a santidade. Amém? Ok?
Um dia abençoado para você, para sua casa, para sua família. Amém? Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, espera às 14 horas. Hoje é nosso último seminário, vai ser tremendo. Hoje chama Código dos Profetas. Vou trazer, e no final tem uma impartição violenta. Amém? Um beijo grande no seu coração.